A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que está nos acompanhando nesse percurso aí, aula a aula, caminhando aí segundo a bondade de Deus, nos aperfeiçoando para a obra do bom Redentor. Chegamos à aula número 3, com o título Aprendizagem numa visão dinâmica. Antes de nós entrarmos aqui na aula, gostaria aqui de deixar um texto bíblico para todos os irmãos, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, dentro do capítulo de número 4, verso 13 a seguir, que diz assim: Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Verso 15. Medita nestas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Queridos, veja que o capítulo 4 aqui de 1 Timóteo, Paulo ele começa falando, né, da apostasia dos últimos tempos, da perversão, das heresias. Ele faz um paralelo, né, entre o bom e o mal, tanto que a partir do versículo 6, ele vai falar da importância do ministério, da importância de servir o ministério com retidão, com dedicação. E ele ali vai passar a listar uma série de ordenanças, de aconselhamento a Timóteo, para que ele seja um bom obreiro, um bom pastor, um bom crente, um bom pregador. E dentre os seus aconselhamentos, ele vai dizer: persiste em ler, leia, mas também exorte, corrija e ensine a igreja até que eu vá. Então, uma clara preocupação de Paulo quanto ao ensinamento e, mais que isso, a forma que Timóteo deveria ensinar a igreja. E ainda ele faz um apelo, um momento ali para impulsionar Timóteo ao seu ministério, dizendo: desperta o dom que há em ti. Porque você ensinando, você lendo, você despertando o dom que há em ti, você vai fazer muito bem. Vai salvar a ti e vai salvar todos aqueles que estão te ouvindo também. E esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo aqui. Despertar o dom que há em ti, despertar o dom que há em nós, lendo, estudando, aprendendo, para que possamos melhorar, mas também possamos servir de bênção para as pessoas que estão nos cercando. Feito essa abordagem inicial, a gente vai para a aula número 3, a aprendizagem numa visão dinâmica. Se você já leu o material, você vai perceber que, embora não seja uma aula muito longa, é uma aula que fala de muitos teóricos, fala de muitos homens que dedicaram boa parte de suas vidas a investigar, a sistematizar, a experimentar a respeito das questões do ensino e da aprendizagem. E aí logo já nos traz uma lição, que não é só lá ensinar como as pessoas falam. Às vezes a pessoa sabe para ela, mas não sabe passar, não tem didática. Lembra da outra aula? Ela não tem recurso, ela não tem interesse pela outra pessoa. Ela simplesmente joga o conteúdo e a pessoa tem que se virar. Então aí você vê a diferença entre quem tem esse talento, esse dom, esse capricho, esse cuidado de ensinar, daquele que não tem. Por trás de ir lá e ensinar, porque você já sabe, tem anos e anos de estudo, tem anos e anos de pesquisa, e a gente, claro, de uma maneira rápida, nós vamos pincelar um pouco aqui o pensamento desses homens. São muitos, né? São muitos pensamentos, mas que vale a pena a gente ter aí pelo menos um conhecimento superficial, pelo menos, desses homens, tá bom? Então vamos lá. O nosso material ele começa a falar de Sócrates, né?
sempre essa questão do ensino parte ali dos filósofos gregos, né? Os gregos sempre entusiasmados no ensino, na sua cultura, na propagação, mudaram o mundo com o seu ensinamento. Até hoje nós temos uma herança muito grande desses filósofos e Sócrates ele vai desenvolver uma maneira de ensino que também hoje pode ser aplicada, também é usada, né? O método socrático de ensino. Sócrates ele vai falar da importância da indagação, né? Sabe o questionário que o professor dá, que tem no final do nosso material? Após abordar, o aluno vai ser questionado. O próprio aluno vai elaborar as respostas com as suas próprias palavras. Então, essa é uma forma de dialogar, investigar, trocar figurinhas para que a própria pessoa possa se questionar, possa se investigar e trazer respostas, né? Você vê que isso também é uma herança da filosofia, né? Da busca das respostas. E fica então essa ideia de Sócrates que investigando, dialogando, a pessoa é capaz de aprender a respeito de qualquer tema, né? Eu acredito assim, que a pessoa, quando há preparo, há dedicação e tempo para isso, ela é capaz de falar a respeito de qualquer assunto, de ensinar a respeito de qualquer assunto. É claro que deve haver um preparo prévio para isso. Ali partindo aí, Sócrates seguindo, a gente vai ver outros importantes nomes. Você tem aí John Locke, né? Ele vai defender a ideia que o conhecimento está relacionado aos sentidos e a mente humana é como uma folha em branco que vai sendo preenchida. O sentimento do aprendizado vai preenchendo a vida da pessoa. E ele ficou conhecido como a doutrina associacionista, né, que é o ponto inicial para outras teorias que explicam o comportamento humano por meio da estimulação ambiental do organismo. Então, o meio é que vai nos trazer a informação, vai trazer o conhecimento. O conhecimento está fora. E aí o ser humano vai em busca desse conhecimento e ele vai se preenchendo. Essa é a visão aí do John Locke, que viveu aí de 1632 a 1704. Você tem aí também o Leibniz, né? Ele diz que a pessoa é a fonte dos atos. Você vê que Leibniz ele vai contrariar a ideia de Locke, porque ele diz que não, que o conhecimento não está fora, mas o conhecimento está dentro. E o próprio ser humano é a fonte desse conhecimento e a fonte dos seus atos. Essa necessidade vem de dentro para fora do aprendizado e não de fora para dentro. Então, o ser humano, para ele, gera conhecimento em si mesmo, sem essa interferência de atos internos, se opondo àquilo que Locke vai dizer daquela folha em branca. Aí nós temos vários pensadores, ficaria muito cansativo, muito longo, né? Mas tem aí um pequeno relato a respeito desses homens que também, né, tiveram a sua grande contribuição para a questão do ensino e da aprendizagem, né? Você vê que até Karl Marx, né, que é muito criticado pela sua visão ateísta e tanta coisa aí das políticas de esquerda, mas ele também, né, se preocupou com essa questão do ensino. Você tem Kant e você tem tantos outros aí que são pensadores importantes que vêm aí desde muito tempo falando a respeito do ensino, da aprendizagem, da forma que as pessoas aprendem. Você tem aí a concepção comportamentalista. Talvez essa concepção é aquela que a gente mais usa para ensinar. Né? Ela parece muito perfeita, né? Até que lá na frente alguém vai começar a questionar ela. Porque é aquela ideia que eu consigo alimentar comportamentos. Se eu consigo induzir as pessoas com o estímulo correto, eu consigo levar a pessoa a produzir aquilo que eu quero, né? Então essa é uma concepção comportamentalista. Então ele defende que as habilidades de acordo com o ambiente em que vivemos são desenvolvidos. Então o ambiente é que vai determinar a minha forma de ação. E esse tipo de estudo afirma que reagimos diretamente diante da forma que somos estimulados pelo ambiente.
Ou seja, o ambiente consegue nos controlar e às vezes até prever aquilo que nós vamos fazer. Então, o nosso comportamento depende diretamente de um estímulo que vem de fora. Eu até coloquei uma tirinha aí, né? O menino dizendo: eu tive uma ideia, pai. Talvez minhas notas melhorassem se você me oferecer $1 para cada D, 5 para C, 10 para B e 50 para A. Ou seja, quanto mais eu tirar nota melhor, mais dinheiro eu ganho. Você vê que ele está, né, atrelando o seu comportamento a esse prêmio. Conforme eu tiro nota, eu ganho o prêmio. Então, um estímulo, uma resposta. E aí, a resposta do pai, né? Eu não vou te subornar, Calvin. Você tem que se dedicar para o seu próprio bem. Né? O pai não concordou. Você aprender ou não vai ser para o seu bem ou vai ser para o seu mal. Né? E aí ele conclui, ele droga. Eu pensei que ia ganhar $4 na moleza. Né? Então, porque ele ia continuar ali indo mal, na verdade. Né? Então, nós trabalhamos muito assim. Se você passar de ano, você ganha uma bicicleta. Se você for obediente, você ganha o doce. Se você limpar a casa, você pode sair. E essa é a forma mais simples, né, de delinear assim a questão do comportamento com o estímulo e a resposta. Né? Esse modelo de estímulo-resposta, a gente já até falou um pouco lá na psicologia pastoral, também lá no curso básico, na educação cristã, é um tema recorrente aqui para nós, a questão do behaviorismo, né, que é o nome que é dado para essa teoria do estímulo e da reação. E aí você tem alguns nomes que se destacam, né? Você tem o Edward S. Tordick, né, que é um psicólogo americano, que ele vai fazer experimentos desse tipo. Né? Tem até ali uma gaiola com um gato, e ele vai fazer testes, né? Premiando o animal segundo a ação correta dele ou punindo o animal segundo a ação errada. Né? Então, para ele, a aprendizagem era principalmente uma questão de memorizar respostas corretas e eliminar respostas erradas, gerando recompensas e punição. Então, ele vai tentando, vai tentando. Acertou o prêmio, errou punição. Sendo assim, ele vai ignorar a punição e vai ficar só com as respostas corretas. É a ideia. Respondeu correto, ganha um bombom. Respondeu correto, ganha um bombom. Respondeu errado, não ganha nada. Então a pessoa vai ser motivada a responder corretamente. Então o gatinho, o bichinho ali, ele era premiado com comida, com água, conforme ele fazia o circuito correto, conforme ele apertava os lugares corretos, e assim ao longo do tempo esse estímulo fazia ali com que o gatinho conseguisse chegar ao desejado, né? Seja sair da gaiola, seja conseguir a comida e assim por diante. Ainda nessa ideia, você tem o Pavlov, né? Que ele é um fisiologista russo que foi conhecido pelo seu trabalho chamado condicionamento clássico. É basicamente a mesma ideia que a gente acabou de ver, né? Ele é um estudante, foi estudioso aí muito premiado, né? Recebeu aí o Nobel de Fisiologia, também trabalhando aí com animais. E na década de 1920, ao estudar a produção da saliva de cães expostos a diversos estímulos. A gente também já falou dessa experiência do Pavlov, que é aquela questão de você pegar a comida, mostrar a comida ali para o cachorro, e aí tem a salivação. Porém, ele mostra ali uma campainha, bate, o cachorro não tem salivação. Mas depois ele vai associar, sempre que ele dá a comida, ele vai apertar a campainha, vai soar a campainha ali. E com o tempo de tanto repetir esse estímulo, vai chegar uma hora que só de ouvir a campainha, o cachorro vai entender que é hora de comer e vai haver a salivação. Então é uma forma de condicionar, né, o estímulo. Eu consigo controlar o estímulo, controlar a reação por forma do estímulo. Né? Essa foi a experiência aí do Pavlov. Também aí nessa ideia você tem Skinner. Né? Skinner, também influenciado por Pavlov, entendeu? Com experimentos com ratos e pombos, você vê que é toda essa questão comportamental, né? Vários estudiosos seguiram essa linha, e ele criou a famosa caixa de Skinner, né? De condicionar ali o ratinho,
e também naquele mesmo sistema de recompensa e punição, fazer com que o ratinho consiga o seu objetivo. Tá? Então o animal passou a ter ações conforme as suas necessidades são atendidas. Né? Acertou? Prêmio. Errou? Punição. Então vai chegar uma hora que eu consigo controlar, porque até o animal vai perceber que se ele fizer determinada coisa, ele vai ser premiada. Então assim é possível prever e controlar o comportamento, né? Então esses testes depois aplicados a ser humano, no estudo, na aprendizagem, né? Quem não faltar vai ganhar uma Bíblia no final do trimestre da escola dominical. Você vê que é derivado dessa ideia comportamental de Skinner e desses outros estudiosos que nós estamos falando. Se você pegar o nosso material, você vai ver lá na página 49, inclusive, que tem ali passo a passo a ideia de um desses experimentos de Skinner. Né? Página 49, se você tem o material, vou fazer uso agora, diz assim, ponto A. Após ter sido confinado por alguns dias, sem alimento e sem água, o rato é colocado numa caixa adaptada para esse fim, contendo apenas uma alavanca e um fornecedor de alimentos. Então o ratinho está lá, sem comer, sem beber, é colocado dentro da caixa e tem uma alavanca lá. B. A exploração. O rato passa a desenvolver uma série de ações na exploração da caixa, não obstante os sinais de medo que apresenta. Os sinais com o tempo vão desaparecendo à medida que ele vai conhecendo o local que encontra. Então ele está com medo, está com fome, está com sede, mas ele vai se habituar com o local que ele está. C. A exploração é acentuada e, dentro das probabilidades dos movimentos, ao tocar a alavanca, é imediatamente recompensado pelo pesquisador com uma bolinha de alimento ou uma gotícula de água. Após essa resposta, cabe ao pesquisador manter o comportamento do rato controlado por estímulos e recompensas. O rato, então, está condicionado a ter apresentado, sob determinadas condições, o comportamento esperado. Então, toda vez que ele batia na alavanca, tinha água, tinha comida. E logo ele vai entender que toda vez que ele ir lá e fazer aquilo, ele é premiado. Né? Como adestrar o cão. Né? O cão faz tantas coisas, ele vai sendo premiado ali com a ração, com a comidinha dele. Então, essas são as questões comportamentais do behaviorismo. Aí você tem aqui Robert Gannon, que ele vai ser um neo-behaviorista. Ele vai melhorar a ideia, né? Ele vai questionar aquela ideia e vai conseguir, assim, uma melhora. Ele acreditou que a aprendizagem é um processo a qual desempenham papéis relevantes tanto os processos internos que ocorrem no sistema nervoso central do ser humano, quanto os eventos externos do meio ambiente. Então ele vai dizer assim, tem valor essa questão comportamental do estímulo, mas ele já começa a desconfiar que não é todo mundo que vai reagir igual. Eu tenho que levar em consideração a estrutura interna do sistema nervoso. E você vê que ele vai ter razão, porque nem todo mundo reage igual ao mesmo estímulo. Um pode ficar feliz, o outro pode ficar triste, um pode aceitar, o outro não. Então ele vai acrescentar algumas coisas para esse aprendizado. Ele vai dizer que precisa das condições internas, como também precisa das condições externas. Interna, precisa de motivação, a pessoa precisa estar motivada a fazer, a aprender. Precisa ter um conceito de inteligência mínima para conseguir desenvolver aquela ação e também uma habilidade para fazer aquilo. E as condições externas, que seriam principalmente condições adequadas para que essa pessoa, esse indivíduo, possa aprender, né? Um ambiente saudável, um ambiente salutar, um ambiente tranquilo, é algo que eu sempre falo, inclusive para vocês, né? Ao estudar, ter um lugar reservado, livre de poluição sonora, de interferências. Então é mais ou menos essa ideia aí desse psicólogo americano, né? Ele deixou um livro dizendo como se realiza a aprendizagem, né? E depois você tem um outro grupo, que são as concepção fenomenológica, né, que já vai contrariando um pouco essa questão comportamental. Para essa, o homem é o centro do processo de aprendizagem, né, não está fora, né, novamente aquela ideia, não está fora apenas a condição da aprendizagem, mas está no homem. A estrutura, né,
nervosa, biológica, tudo isso, a vida, a história de vida, vai ter uma reação de acordo com o estímulo que é dado. Então, o ser humano é livre na aquisição dos seus conhecimentos. Está contrariando. E eu não ensino o que eu quero, ele vai aprender o que ele quer, na verdade. E deve ser conduzido por sua consciência e necessidade em busca de uma aprendizagem significativa. Ele só vai aprender aquilo que ele quiser aprender e ele só vai adquirir aquilo que faz sentido para ele. Tá? Então, nesse sentido dessa teoria, você tem a famosa teoria de Gestalt. A gente também já falou há algum tempo atrás, né? Alunos que vieram de outros seminários teológicos possivelmente também aprenderam a respeito disso. Para você lembrar, quando se fala de Gestalt, fala muito daquela imagem, né? Que você, dependendo do ângulo que você vê, você pode ver duas imagens, né? Olhando, você vê um macaco, ou você vê uma árvore, você vê uma mocinha, ou você vê um velhinho. Hoje na internet você tem muitas dessas imagens. Depende da forma que eu vejo as coisas. E você vê que isso vem a calhar com essa teoria. Não é todo mundo que vai ver a mesma coisa. Cada um vê a pessoa segundo a sua realidade, vai enxergar a imagem segundo a sua realidade. Tá? E aí você tem dois nomes fortes dentro dessa teoria, né, que é o Max, né, o Artemer e o Wolfgang Coulter, né, são aí mais ou menos contemporâneos, e a crença de que o todo é maior que a soma das suas partes levou esses teóricos à descoberta de vários fenômenos de percepção. Né? Ele vai entender que não adianta eu aprender a parte sem antes ter um conhecimento do todo. Eu tenho que ter uma visão geral e dessa visão geral eu partir para os detalhes. Tá? O princípio de Gestalt ajudou a criar a ideia de que a percepção humana não é só ver o que está contido no mundo ao seu redor, é também ser influenciado por uma série de motivações e expectativas. Mas ele bate muito nessa ideia de ver o todo para o detalhe. Tá? E é assim que a gente consegue ver aquelas imagens de Gestalt, né? Você olha tudo, depois você vai procurar os detalhes e você vai enxergar ali o que está contido, oculto dentro daquela imagem. Falando aí nessa linha, né, da aprendizagem significativa, você tem Carl Rogers, 1902 a 1987. Esse parece já trazer uma pedagogia, uma didática assim mais próxima do que nós temos na modernidade e conceitos mais aplicáveis para os dias de hoje. Ele acredita que o processo educacional é além daquela visão behaviorista, não é só estimular que eu consigo o resultado que eu quero. Né? Você vê que essa visão que a gente usa parece não ser tão perfeita. É só motivar que vai dar certo. Eu tenho outras variáveis que eu devo considerar. E para ele é necessário uma mudança estrutural, funcional na educação para que de fato aconteça o aprendizado. Então ele está dizendo assim, ó, não é tão simples o negócio, ensinar é mais complicado, aprender é complicado, existe todo um processo aí. E ele vai falar da aprendizagem significativa, é desenvolvida pela própria pessoa que passa a ser responsável pelo seu processo de aprendizagem. Aquilo que há pouco eu citei. Se não fizer sentido, a pessoa não aprende. Sempre condicionar o que ela está aprendendo com a aplicação no mundo real. Quantas vezes você estava aprendendo alguma coisa de matemática e pensou, quando eu vou ensinar isso? Quando eu vou aprender isso, melhor dizendo, né? Quando eu vou precisar disso, não faz sentido. Tá? Então, a aprendizagem significativa é eu estou aprendendo aqui para usar lá. Eu sempre tenho falado, você vai aprender aqui, você está estudando, você está aí gastando um tempo, se dedicando, mas com a ideia de usar isso no reino. Alguém vai ser abençoado por meio de você, por meio desse aprendizagem. Então, aí tem um significado muito importante. Você aprende aqui, você vai ser usado para ganhar almas no reino de Deus. Então, há uma significação muito importante dentro desse aprendizagem. E se o aluno não quiser aprender, né, aqui para o Cal, ele não aprende. Ele tem a sua parcela de participação. Se ele não quiser aprender, se ele não se envolver no projeto, não tem como. Então, a aprendizagem ela vai trabalhar com o eu. Né? Ele quer, ele deseja, né? E ele tem essa ligação com o eu pessoal interior da pessoa. Então, na aprendizagem significativa, o conteúdo a ser aprendido deve ser uma relação com aquilo que o aluno já sabe. E nesse processo é necessário que o aluno tenha o desejo de aprender.
Então eu parto de alguma coisa que faça sentido do mundo do aluno. Você vê que é muito comum, né, para ensinar a criança, você não vai pegar lá o filósofo. Para ensinar a criança, você não vai pegar lá a foto do presidente da República. Para ensinar a criança, você pega lá a turma da Mônica, o Esmilinguido. Você vai pôr lá o Esmilinguido ou qualquer personagem desse ensinando a matemática. Então, partindo do universo do próprio aluno, conduzindo ele para a ampliação desse conhecimento. Você vê que em muitas aulas, né, o professor começa já indagando, né? O que você sabe sobre isso? Qual a sua experiência sobre isso? O que você sabe falar sobre esse assunto? Então, você parte do ponto do conhecimento do próprio aluno. Essa é a aprendizagem significativa. E aí nós chegamos aí a um grande nome aí das ciências do estudo, né, da cognição, que é Jean Piaget. Né? A gente vai ouvir muito falar dele, os livros falam muito dele, realmente é um grande estudioso de grandes teorias, e ele vai trabalhar muito com essa questão da aprendizagem. Né? Ele é o criador da teoria chamada psicogenética do desenvolvimento cognitivo. Né? Então, a relação da genética, do homem, do seu psicológico, do corpo, e como tudo isso tem relação com a condição de conhecer, né? Com a cognição do aluno, de perceber o seu meio. Né? Então, Piaget estudou exaustivamente o modo como as crianças constroem as noções fundamentais do conhecimento. Então, a base de estudo dele não foi nos animais, foi em crianças, porque as crianças aprendem e as crianças aprendem muito rápido. Como é que a criança aprendeu? Então, ele vai levantar estudos fazendo uma leitura da aprendizagem da criança e ele vai chegar em algumas respostas e o seu estudo é muito válido e é muito considerado. Né? A metodologia interacionista de Piaget, né, é o nome da teoria dele, defende que fatores orgânicos e ambientais exercem influência no processo do desenvolvimento dos seres humanos, inclusive em sua formação educacional. Em outras palavras, o conhecimento é resultado da combinação entre fatores objetivos e subjetivos, que fazem parte do cotidiano de cada estudante. Então, ele também não tem uma visão simplista do ensino, só ir lá ensinar e o que eu falar todo mundo entende e tem que aprender. Ele vê que é uma questão natural, uma questão interna, uma questão do meio, e é um processo muito complexo de aprendizagem. Por isso, alguns vão aprender, outros não. Vão aprender mais, outros vão aprender menos. Então, é um grande universo a ser investigado aí. A gente ainda vamos falando um pouquinho mais da teoria de Piaget. Ele vai dividir aí em 4 pilares essa questão do conhecimento. Ele vai chamar de assimilação, acomodação, equilibração e maturação. Aí no slide eu coloquei um resumo breve do que seria, mas para Piaget ele vai dizer que a assimilação absorve os objetos e situações sem modificar a estrutura, dando significado de acordo com aquilo que o indivíduo ou o aluno já viveu. Então, a assimilação é receber o conhecimento. Quando ele recebe o conhecimento, ele recebe a partir da ideia que ele já tem sobre aquilo. Né? Então, ele simplesmente vai receber, mas aquilo não vai trazer uma mudança naquele momento para ele. Ele só está recebendo o conhecimento. Aquilo não trouxe nenhum tipo de transformação ainda. Então ele olha a partir da visão que ele tem sobre aquele assunto e vai receber aquela informação, é o primeiro passo. Só que essa assimilação vai se transformar no que Piaget chamou de acomodação, que é a reação do novo material assimilado, ele já recebeu aquela informação, e essa informação começa a trazer uma modificação na estrutura cognitiva. Então aquilo que eu aprendi vai começar a trazer alguma mudança. E essa mudança vai trazer uma adequação, que ele chama aqui de acomodação. Eu peguei aquilo que eu tenho, somei com aquilo que eu recebi, misturei tudo, e aí eu vou ter uma nova percepção daquele assunto. Por isso que o ensino, o conhecimento, obrigatoriamente vai mudar a pessoa. Ela não, partindo do ponto que ela não despreza o conhecimento, sempre vai trazer uma mudança. O conhecimento sempre muda alguma coisa. Aprender sempre acrescenta alguma coisa. E aí a pessoa passa pelo estado da acomodação. E depois ele chamou a terceira etapa de equilibração. Trata de um ponto de equilíbrio entre assimilação e acomodação.
Assim é considerada como um mecanismo autorregulador, né? Então aquela informação já está lá, já foi acomodada, e ele entra no terceiro estágio que ele chama de equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Já é o que eu sei sobre aquilo, o que eu conheço sobre aquilo, está em mim já aquilo, já foi assimilado, acomodado e equilibrado. Só que aí no quarto passo, Piaget vai trazer uma consideração importante, que ele chama de maturação, que essa assimilação, acomodação e equilibração vai depender muito da questão da idade da criança, da idade dessa pessoa. Se ela está apta ou não para receber aquele conhecimento. E de acordo com o conhecimento recebido, esse processo vai ser diferente. Então ele não despreza a questão da maturação. A gente vê isso muito claramente, né? Aquilo que você ensina para a criança, não tem como ensinar do mesmo jeito para o adulto, né? Porque a idade é diferente, a percepção é diferente. Então o Piaget ele vai deixar muito claro a importância da maturação. Aqui rapidamente aqui um diagrama, né? Resumindo essa ideia de Piaget, que a assimilação é da existência para a mente. A acomodação é da mente para uma nova experiência. E ali há uma troca, né? Ele recebendo, assimilando, acomodando, que vai gerar a equilibração, né? O estado de equilíbrio de adaptação cada vez mais estáveis, né? Às vezes a pessoa recebe uma informação, vai desequilibrar, mas ele vai passar o tempo e vai ter uma acomodação e logo vai gerar um equilíbrio deste conhecimento, daquela informação que ele recebeu. Falando ainda aí de Jean Piaget, ele vai classificar essa maturação, né, por idade, ele vai nomear de acordo com a idade. Então ele vai falar que as crianças de 0 a 2 anos estão num processo chamado sensório-motor. O que é o sensório-motor? Os primeiros anos de vida, onde a criança ela se relaciona muito por meio de pegar as coisas. A criança não se contenta a ver, ela quer pegar, tocar, ela rasteja, ela engatinha. Então ele vai chamar que é dessa forma que a criança até 2 anos vai aprender. De 2 a 7 anos, ele já usa o sistema simbólico, né? Porque a criança já vai conhecer, por exemplo, cores, números, ele vai conhecer códigos, né, de comunicação, de interação com os seus pais, com a sua família, vai passar a conhecer letras, então ele está em um outro estágio de aprendizagem. Depois você tem o conceitual ele está muito relacionado a viver em grupo, a enxergar o outro indivíduo como pessoa, porque até então, nos estados anteriores, né, só ele importa, né? A criança ali sensório-motor, tem ciúmes da mãe. A mãe é a extensão do corpo dela. Ela quer ficar o tempo todo no colo da mãe, dominando a mãe, né? No simbólico ali, todas as coisas é dele, todos os brinquedos é dele. Ele se enxerga como único. No conceitual, esse conceito vai ampliando, né, de relações. Ele começa a enxergar os outros como indivíduos à sua volta e dar importância aos outros. E depois o operatório formal, que é a partir de 12 anos, segundo o Piaget, aí já não há muita mudança, né? De 12 anos para frente, a pessoa é capaz de refletir, a pessoa é capaz de criticar, de aprender praticamente qualquer coisa, porque aí o seu sistema já está formado. Nos slides a seguir, tem aí o detalhamento, né, dessas etapas, dessa maturação que Piaget deixou escrito, né, e os bebês, né, brincando, os brinquedos pedagógicos, né, não é assim que são os brinquedos até 2 anos, de encaixe, de tamanho, então ele está muito relacionado ao tocar, né. Aí o pré-operatório, a criança está desenvolvendo ativamente a linguagem, possibilitando utilizar a inteligência, né? Ela gosta de brincar, jogar botão, jogar burquinha, videogame, né? Ele já entende o que é ganhar, o que é perder, ela é competitiva. Depois, o período dos operadores concretos, né? Que é de 7 a 12 anos, período que corresponde praticamente à idade que inicia a frequência da escola, né? Enxergar o outro, viver em grupo, viver em comunidade, né? É um período de muito aprendizado, porque ele sai ali do âmbito da sua própria casa e começa a ter um mundo, né? A criança passa por muitas transformações a partir dos 7 anos,
né? Às vezes aprende coisas que não aprendeu na escola, em casa, né? Traz coisas novas, às vezes boas, às vezes ruins, mas ela é muito entusiasmada pelo conhecimento, pelo aprender. Ela é criança que vem correndo em casa, olha, eu aprendi a falar a cor vermelha em inglês, né? Ela está entusiasmada com esse conhecimento. E aí, o último período, né, a partir de 12 anos até a idade adulta, não vai haver muita mudança, né? O sistema alimentar já está formado, a pessoa é capaz, né, de falar, de tirar as suas dúvidas, de tecer uma crítica. É um sistema bem mais completo, tem senso de justiça, de amor, de democracia, já é um sistema mais complexo, já na preparação da vida adulta. Tá? E para a gente finalizar, né, todos esses estudiosos que a gente falou até de uma maneira bem rasa, né, mas é claro que nada impede você buscar mais, né, realmente tem irmãos aí, pessoas que já fizeram curso de pedagogia, tal, já sabem, né, a psicologia também pega muito dessa parte, há uma colaboração muito grande da psicologia também no ensino, mas também é o primeiro contato de muitos, esses nomes, nessas teorias, e certamente outras vezes nós vamos ver, falar, quando você vê algum lugar sobre eles, você vai lembrar dessa aula, mesmo que você não consegue decorar, né? É muita informação de fato, né? Mas aquilo que a gente conseguir assimilar já será de grande valia. E a gente não pode esquecer, para finalizar essa aula, da questão da dificuldade de aprendizagem, né? Porque não é um modelo pronto. Esses teóricos falaram, mas não é uma receita de bolo. Porque cada ser é individual, cada ser age e reage de um jeito, sente de um jeito diferente. Então é importante compreendermos o porquê do não aprender. Por que tem gente que não aprende? Porque tem aluno lá, está na mesma sala, no mesmo professor, ouvindo a mesma aula e não consegue. Porque na mesma aula um tira 10, outro tira 0. Né? Não é só uma questão, né, de chamar o aluno de burro, como a gente ouve às vezes, de preguiçoso. Você vê que é muito fácil você simplificar. Não aprende porque é burro, não aprende porque é preguiçoso. É uma forma simplista de tratar um problema muito grande. Você vê quantos anos de estudo, quanta gente estudando esse assunto para alguém vir e dizer, não aprende porque é preguiçoso. Então não é isso apenas. Tá? Então, pode haver, dentre muitas coisas, pode haver, por exemplo, problemas emocionais. A criança, né? O adulto também, mas a criança, ela não sabe falar o que está acontecendo. Então, ela vai reagir com a aversão à escola, com a aversão ao estudo, com a resistência à escola. E aí precisa de um psicólogo, precisa de alguém para investigar, de um acompanhamento mais próximo dessa criança, porque ela pode ter problemas emocionais, pode ter perdido o avô, a avó, alguém da família, e aquilo criou um bloqueio, associou a escola a uma experiência ruim de bullying, por exemplo, e nem sempre ela vai saber manifestar, e aquilo é um bloqueio na mente dela, na capacidade dela de aprender. Então, chamar ela de burro, censurar ela, não vai resolver. Né? Outros têm dificuldade de compartilhar o ambiente ou objeto com outros colegas. Né? O mundo dele é a casa dele. Se ele for filho único, né, o ambiente dele é as coisas dele. Ele não se adaptou àquela vida em grupo. Então ele só vive se for tratado individualmente como o pai e a mãe. E isso vai trazer o bloqueio da aprendizagem dele também. Filhos, né, de pais separados, embora pode haver filhos de pais separados que aprendem muito bem, não influenciaram isso muito na vida deles, embora há uma perda, isso é inegável, mas filhos que veem os seus pais em processo de separação, isso é uma coisa que por muitas vezes eu já vivi como professor na sala de aula, né? Criança apática, criança buscando, sem motivação, e quando você vai ali, ela confia em você e fala, está acontecendo isso, aquilo outro na minha casa. E aí o professor desmorona, né? Porque às vezes você estava fazendo ali um preconceito, né? Essa criança não quer nada com nada. Quantas crianças queriam estar aqui estudando, ter o material escolar que ela tem, mas ali é uma questão emocional envolvida, um conflito envolvido, pais que brigam na justiça por essa criança, rotinas que mudam, né? Alguns dias no avô, outros dias na mãe, outro dia no pai. Tudo isso deve ser levado em consideração. Muito comum também, né? Quando nasce um irmãozinho. Né? Esse é um problema recorrente.
e aquela criança sente-se ameaçada, ela não quer ir para a escola e deixar a casa pro irmãozinho tomar. Todo mundo só traz presente pro irmãozinho, todo mundo só cuida do irmãozinho, só fala do irmãozinho, né? E isso pode, né, gerar problemas, inclusive no aprendizado dele. Outra coisa é a questão da superproteção dos pais, né? Eu acho que hoje uma das coisas mais evidentes que a gente vê em muitos maus alunos é a superproteção. É difícil, né? Quem é pai, quem é mãe, é difícil não superproteger. Mas é necessário deixar eles, às vezes, resolverem problemas deles. Então a mãe que não quer saber da história, meu filho está certo, vai pôr essa criança a perder, né? Já li até uma vez um artigo que falava isso, né? É assim que se forma um marginal. Os pais não querem saber da história, defende com unhas e dentes, né? Todo mundo está errado e só o filho está certo, né? Está criando ali um rei dentro de casa. Os ordens e os comandos da criança são atendidos imediatamente. Ele já manda no pai e na mãe em tudo. Então isso, quando chegar na escola, o professor vai tratar de uma forma padrão todo mundo. Ele não vai ter tratamento diferenciado. Ele não vai querer ir, ou ele vai entrar em atrito. Às vezes coloca o professor, a escola contra os pais, né? Faz um jogo de manipulação, e a gente vê isso cada vez mais cedo acontecendo. Tá? Então essas são uma, né, de muitas dificuldades, né, que devem ser investigadas com exames neurológicos, com testes e tantas coisas que podem bloquear o aprendizado, mas alguma delas aí para a gente considerar e poder ajudar as pessoas a aplicar com os nossos filhos, sobrinhos, parentes, na escola. A gente poder, o conhecimento sempre vai agregar muita coisa para nós. Para a gente terminar aqui, deixar 3 reflexões a respeito dessa aula. Você pensava que o processo de aprendizagem era tão complexo? Seja sincero aí. Você achou que tinha todo esse pessoal aí falando tanta coisa difícil, escrevendo tanta coisa, e eu achando que era só lá ensinar e ponto final. Né? Então isso deve nos motivar a aperfeiçoar a nossa ferramenta do ensino, né? Levando em consideração tudo que foi falado aqui. Conhecer tantos conceitos e pensamentos pode contribuir para uma melhor abordagem em sala de aula? Será que eu estudar, né, todos esses pensadores, todos esses métodos que a gente comentou aqui, isso pode influenciar a nossa abordagem? Sim, eu devo levar em consideração tudo isso, desde o trato com meu filho, com a minha filha em casa, no ensino do idoso, ao pregar, eu tenho que levar em consideração a necessidade de aprimorar a minha didática e a minha forma de ensino. E por fim, será que nós temos a consciência que o aluno, por vezes, não aprende, não porque é burro, mas porque eles têm dificuldades reais de aprendizagem? E aí vai nascer um novo olhar para o aluno que não faz, que não copia, que dorme na sala de aula e dá vontade de ir lá e puxar a orelha, mas pode estar acontecendo, muito grave acontecendo, e ele não precisa do puxão de orelha. O abraço precisa ser ouvido, precisa ser abrigado com amor, né? Não se faz educação, não se ensina sem amor, sem tolerância, sem paciência. Né? Que esse sentimento esteja em nós, lembrando aquela passagem que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus seja o nosso sentimento, né? De não só pensar nas nossas coisas, mas pensar e cuidar das coisas dos outros como se fosse nossa. A missão da educação, a missão do chamado educacional, do talento, né, que eu lia lá em Timóteo, despertando o talento caiti, estudando, lendo, exortando, assim você salvará a ti e salvará todos aqueles que estão à sua volta também. Obrigado pela companhia, parabéns pela dedicação, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.